Fala galera, então vamos começar simplesmente a falar sobre o que funcionou e o que não funcionou nesta terceira temporada de From. É o famoso veredito, cara, separado em duas partes, tá? Como é que funciona? Eu faço esse mesmo tipo de material aqui para o universo The Walking Dead, então resolvi fazer aqui para From também, porque, cara, merece essa cobertura aqui também ter algo separado onde eu pego 5 itens, tá? Que é para criar aquela polêmica toda que também faz muito parte desse jogo aqui. 5 itens que eu gostei, que vai ser o tema desse vídeo aqui. 5 itens que pra mim funcionaram nessa terceira temporada. E também vai ter o vídeo com 5 itens que eu não gostei dessa terceira temporada também. Então, galera, sem demoras, assim, ó, vamos começar, tá? Primeiro que eu separei, que eu gosto muito nessa temporada, da maneira como foi feito, é a morte da Tian Shen naquele primeiro episódio. Porque a Tian Shen, ela sempre foi um personagem muito importante em vários aspectos dentro da cidade de From e também muito importante para todos os personagens ali colocados, tá? A gente sabe que o Ethan, por exemplo, é o personagem que sempre fala em relação ao Tian Shen, inclusive nesse último episódio. É óbvio que as lembranças todas colocadas para o Kenny, elas funcionam de uma maneira diferente, né? A questão toda da dor, da maneira como funciona, com todas as perdas que o Kenny já sofreu antes do pai e agora da sua mãe, ela funciona de uma maneira diferente, né? A maneira como o luto funciona para o personagem. Talvez o personagem do Ethan seja o personagem que mantém essa questão, trazendo até algo sobre lembrança, sobre lembrar como era o rosto da Tian Shen ali, para deixar essa personagem sempre presente em tudo que realmente acontece. E como foi realizada a morte da Tian Shen, é realmente assim, ó, a morte mais forte, impactante que a gente teve nessa terceira temporada. Inclusive, para mim, supera o que acontece com a morte do Jim nos últimos momentos da temporada. E visualmente, como eles trabalham toda a questão na edição também do primeiro episódio, tem todo um propósito. Por quê? É para que nós, espectadores, quando a tela fica preta, né, e a gente começa ali a simplesmente ouvir o som dos monstros, o som ainda da Tian Shen e o som ainda da respiração do Boyd em sofrimento pelo que ele está sendo obrigado a assistir, nos deixa com aquele sentimento horrível, horrível. Ou seja, o objetivo todo da montagem desse final de episódio ali, cara, ele é atingido a pleno. Porque eles fazem toda essa parte de uma morte realmente impactante para um personagem que realmente tem uma ligação enorme com o público, além, obviamente, da sua ligação com os personagens, mas uma ligação enorme com o público, ou seja, tu não tem como tu ficar alheio ao que está acontecendo ali e a maneira como está acontecendo ali. E com aquele grande propósito, óbvio, de atingir o Boyd. Só que é esse primeiro momento, cara, que eu adorei da temporada, que ele traz esse grande impacto ali, não só de consequências para o que vai acontecer para frente, mas também visualmente, cara. É um acerto gigantesco a maneira como eles trabalham toda essa questão da morte da Tian Shen logo lá no primeiro episódio. E já que eu falei do Boyd, cara, o segundo item que eu separei aqui é o arco do Boyd, tá? Porque desde a segunda temporada, tudo estava relacionado, né, sobre não vão me quebrar, nós vamos te quebrar sim. E até que ponto nós vamos te levar dentro dessas brincadeiras para conseguir te quebrar? Nesse conflito entre o Boyd e os monstros. Que, obviamente, teremos novos capítulos agora com o retorno do sorriso e tudo mais, mas isso é assunto para outro vídeo. O arco do Boyd, ele foi trabalhado muito bem nessa temporada aqui. Desde esse momento onde ele é obrigado a ver a Tian Shen, começa esse momento onde os monstros vão o levando e trabalhando para cada vez mais para esse personagem ficar no limite ali. Quando tem aquele momento do retorno da ambulância e a escolha dada para o Boyd entre pegar a chave e entregar o Randall, o que ele decide, o que acontece depois dos monstros terem deixado ele vivo, e também, ao mesmo tempo, o que vai sucedendo isso perante os residentes da cidade, dele ir perdendo, né, aquele tom de liderança, que é um grande cuidado que o personagem teve com todos ali, independente, né, desses acertos e erros que, obviamente, que eles vão acontecer, mas também as pessoas continuarem ali sem as respostas e ainda com esse retorno da Tabitha, sem nenhum tipo de avanço, né, para alguma possibilidade de todos saírem dali, para ter uma salvação, isso vai acabando com Boyd até chegar naquele momento
que talvez seja assim, tem dois ápices que tem do Boyd desse momento dele estar indo para realmente ser quebrado, tá? O primeiro é o que ele cobra da Acosta por causa da Nick. A Dana pega ele, leva ele pro quarto, quando parece que eles vão ter aquela grande briga, a Dana, cara, ela se desmonta e começa a chorar, e a partir daquele momento ali, eles conversam muito sobre esse limite, e é o primeiro momento onde o Boyd já tá muito chegando no seu extremo. O segundo momento seja realmente o que existe nas duas conversas que tem do Boyd com a Costa, e principalmente na primeira, que é logo depois da reunião do Diner, que não dá certo, aquela coisa toda, e a questão do Dale. Tudo que o Boyd vai descarregando na Costa é sobre isso também, e a Costa chega lá para simplesmente dar algum tipo de opção para ser uma ajuda pelas experiências que ela tem em outras tragédias, né? E acontece o que acontece. Para chegar naquele momento que é o Dale. O Dale, a piscina, o que acontece dele ficar preso na parede da piscina, a forma como o Boyd chega e fala para todos ali que realmente ele está certo, que realmente as coisas não funcionam, né, de uma maneira completamente mágica e objetiva, como estava sendo tentado colocar por causa do que foi colocado antes da reunião ali, das informações passadas pela Tabitha. Então é também esse momento de descarrego que o Boyd faz para todos da cidade. E até chegar nesse momento final ali, onde tem a questão toda da alma, né? Que a Sarah toma essa frente toda ali para que o Boyd não seja, aí sim, entregue e quebrado por completo. De retirar a informação do Elgin à força, fazendo o necessário, que é o que a Sarah faz. E também deixando, daí tem aquela veta, né, galera? O Elgin pode estar vivo, ou ele pode ter morrido exatamente naquele momento ali e ter completado todo o arco do personagem. Mas a Sarah é responsável por, talvez, assim, ó, resgatar o Boyd do poço que ele estava, assim, ó, mergulhando. É conseguir fazer com que esse personagem não se entregue, talvez, assim, ó, existia um último fiozinho ali o segurando ainda, tá? Para que ele não fosse quebrado. Se ele fizesse o que ele estava ali já disposto a fazer, se ele passasse essa questão toda do limite e fizesse os fins justificarem os meios, ele estaria completamente quebrado. E a Sarah o mantém agarrado nesse fiozinho ali que existe. E acho que, para o bem até, não só do personagem, mas da própria série, que a sequência de tudo isso, também o que vai ter sobre as informações que a Fátima tem, sobre o que vai vir do outro lado entre Tabitha, Jade, a questão do Jim, principalmente o que o Boyd vê sobre os monstros e, né, o renascimento do sorriso ali, esse arco todo do personagem, ele tem que ir para outro caminho. Então eu acredito que tudo que foi desenvolvido no final da segunda, em toda essa terceira, cara, ela foi muito bem desenvolvida e realmente transforma o personagem, porque até a questão do Parkinson, a conversa que ele tem com eles, mas principalmente a conversa que ele tem com o Kenny, de preparar já para que, né, o Kenny esteja atento, porque qualquer coisa pode acontecer com o Boyd, por causa da doença também, é algo que, cara, pra mim fecha por completo que foi trabalhado com o Boyd nessa segunda temporada. O terceiro item que eu coloco aqui, cara, são os episódios 1 e 10, tá? Pra mim são os dois episódios melhores da temporada. São os episódios que conseguem trabalhar muito bem essa questão emocional que tá sempre presente e tem que estar presente, porque a gente tá falando de uma série de mistérios, uma série que provoca muitas teorias e muitos debates, que precisa ter uma âncora, tá? E essa âncora sempre tem que ser, se tu tem que trabalhar essa história por não sei quantos episódios, não sei quantas temporadas que ainda virão, tu tem que ter algo ali de drama realmente acontecendo para que essa história tenha também força. Porque não pode ser resolução apenas de mistérios, não pode ser apenas entrega de respostas, tá? E aqui eu tô falando sobre coisas boas, não tô falando sobre outros elementos que a gente vai falar em outro vídeo, assunto para outro vídeo. Mas o drama ele precisa estar forte, e acho que junto com esse drama, aí sim tu entra nesse aspecto todo de elementos acontecendo, que talvez seja a maior reclamação de muitos sobre essa terceira temporada. Elementos acontecendo, coisas acontecendo e realmente lacunas sendo preenchidas, respostas vindo e tudo mais. O primeiro e o 10º episódio, eles conseguem trabalhar isso muito bem. Eles fazem isso, independente de ter as grandes mortes, eles conseguem fazer isso muito bem, equalizar o que tem que acontecer de primordial entre esse drama e elementos acontecendo. E pra mim, cara, o 10º episódio, ele talvez assim tenha
uma nota um pouquinho melhor do que o primeiro, por conseguir entregar, talvez, respostas ali que, obviamente, trazem perguntas. Isso a gente já entendeu, porque todos nós assistimos o 10º episódio. Mas ele consegue fazer isso de uma maneira onde encaixa várias peças nesse caminho. E torna também algo que é muito importante, tá? Que é o meu quarto item aqui de acerto dessa temporada, que é a relação da construção da origem da cidade. Essa construção toda é algo que foi se encaixando, talvez não da melhor forma, não com o melhor ritmo, mas algo que foi se encaixando a partir do momento onde Victor, Tabitha, Jade estavam ao mesmo tempo colocando essas procuras de maneiras diferentes ali, que encaixam também com a maneira como esse 10º episódio colocou esses elementos acontecendo ali e encaixando esse elemento da origem da cidade, que tudo está na origem da cidade, né? Que o fim está no começo, então tudo tem que estar na origem da cidade, porque isso também prepara a chegada do nosso querido aqui, ó, nosso querido de amarelo aqui, a questão da Julia, a questão das ruínas, a questão do vegetal, tudo está ligado à origem, tudo está ligado à construção realmente do que aconteceu lá atrás nessa cidade, com a resposta da imortalidade dos monstros, como é que isso aconteceu, a questão das crianças, o ritual, e daí entra nesse campo todo, cara, dessa tal seita que eu já estou chamando como, que envolve, obviamente, esse personagem aqui do que vem pela frente. Então, para mim, funciona muito bem também o que eles constroem para entregar essa origem da cidade. E o último elemento é justamente, cara, esse final de temporada. Porque no momento onde a gente tem, né, por mais que até a informação da Fátima, quando ela coloca ela pro bode, antes do bode entrar lá e ir para as cavernas, que ela sabe agora sobre a origem dos monstros, o que eles fizeram, qual é o objetivo, que isso obviamente foi passado ali pela mulher de kimono, né? Talvez tenha tido ali algo que a gente obviamente não viu, né? Que é realmente essas trocas de informações ali. Por que isso aconteceu? Isso é assunto para outro vídeo também, tá? Mas essa passagem de informação da Fátima talvez seja o mais solto no roteiro para entregar alguma coisa também, tá? Podia ter sido trabalhado de uma maneira melhor? Podia, mas aí precisa ter mais tempo de episódio. Que é a maneira como eles não tiveram. Ah, podia ter feito isso antes. Cara, podia, mas isso é assunto para outro vídeo também. Podiam ter equalizado melhor, tá? Só que tu tem, talvez assim, o mais forte de tudo é as lembranças vindo, né? A montagem quebra-cabeça, aquilo que o Garoto Branco fala pro Victor, que daí Jade e Tabitha vão conseguindo ter ao mesmo tempo, que é realmente quem eles são agora, quem eles eram na vida passada e quem eles poderiam ter sido lá atrás, até a questão da filha e tudo mais. Tu tem essas entregas todas ali que correspondem também a essa origem toda da cidade, essa repetição toda de ciclo. Quanto tempo isso já acontece? Obviamente que vem, novamente, galera, vem perguntas junto com respostas, tá? E funciona, porque a gente tá vendo uma série que envolve mistério, que envolve suspense, envolve expectativa, criação de tensão, para que aconteçam, né, os debates, teorias e tudo mais. Ou seja, é óbvio que isso, cara, tem que acontecer. Não é ia acontecer, cara, tem que acontecer para uma série como a gente tá vendo assim. Então isso faz parte também. Só que nesse final, logo depois de tudo isso, do que está apresentado, eles conseguem introduzir um elemento diferente ali. Que para mim até assim, perde um pouco de força da morte do Jim, porque tu tem dois elementos junto dessa grande morte ali, tá? Que é nosso querido Homem de Amarelo e é aquela Julie, que eu já vi gente falando que é do passado, que eu já vi gente que é do futuro, que eu já vi gente colocando que por isso que o monstro deu um oi pra ela lá na primeira temporada, independente dessa Julie, tá? Isso a gente vai conversar também em vídeo separado, ser do passado, ser do futuro, e daí vamos trazer elementos também do que pode ser uma coisa ou outra. Pô, tu tem duas coisas novas ali acontecendo que são muito importantes. E tu vê até a série trabalhar isso naquela conversa do Diner, da Julie com o Ethan, sobre os problemas que podem acontecer, que essa questão toda, cara, é feito borboleta, as ramificações e tudo mais. Só que a série apresenta isso logo depois de te dar algumas respostas ali e preencher. Então, eu gosto desse momento final também, não só por apresentar uma morte, ela é uma morte construída com elementos novos do que vem pela frente. Então, galera, são aqui 5 itens que eu separei, que eu gostei, como foram trabalhados nessa terceira temporada. Quero muito saber a opinião de vocês, concordam, não concordam?
quais outros itens que eu não trago aqui que vocês gostaram. E amanhã sai o vídeo, sim, com tudo que eu não gostei ou tudo que eu vejo que não funcionou nessa terceira temporada de From. Também são 5 itens separadinhos aqui, tá, galera? Pra gente poder conversar daí sobre o que não funcionou, certo, galera? Lembrando que a cobertura de From não acabou no canal, não vai acabar no canal. A gente tem muita coisa para falar durante vídeos ainda nessa semana. E domingo, galera, tem live de veredito. Eu e o grande Gabriel Minato, do Dockers Family, a partir das 8 horas aqui no canal, não mais às 9, agora às 8 horas aqui no canal, para a gente poder abrir episódio e conversando, todos nós, e dando nota para episódio e chegar no grande veredito da temporada. E obviamente que vamos falar sobre, cara, elementos do que podem acontecer nesse futuro de From. Não esqueçam também de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.